Ó, tu dá uma olhadinha no teu celular para ver se tá tudo ok, porque eu vou dar uma olhadinha aqui no Face. É fogo a gente se organizar aqui. Oxi. Ah, tá aqui. Tá tranquilo. Bem, em Senhor do Bom Filho são 11h12 e a gente vai começar o nosso bate-papo exatamente com a professora Eline Sobreira e a doutora Ximênia. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Né? Que, por sinal, hoje foi que eu vim saber por que do Setembro Amarelo. Eu achei muito forte, né, a questão do Setembro Amarelo. Eu gostaria primeiro de ouvir o dono da professora Eline e da doutora Ximênia. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Ximênia, bom dia. Vamos conversar um pouquinho, né? Com certeza. Muito bom. Eu gostaria de saber por que o Setembro Amarelo, incrível, ele marca, e essa semana, mês passada, a gente já soube de um suicídio, quer dizer, eu soube de dois, né, de um padre, e soube também dessa menina de Ponto Novo, né, Ponto Novo. E teve uma da Baraúna também. Teve uma da Baraúna, né? Sim. É incrível, né? Por que será que está acontecendo tanto? E normalmente é marcado quase nesse período, né? Estranho. Bom dia a todos os ouvintes, né? E também é um prazer estar aqui de novo, né, Lili? Pois é. Eu não acho que seja tanto porque é nessa época, sabe, Beto? Sei. Eu acho que talvez uma visibilidade maior seja dada nesse momento, sabe? Uhum. Porque a gente lida com situações como essa, não sei se o nosso cotidiano é tão dentro dessa perspectiva, né, que cotidianamente a gente lida com demandas como essas, né? Então, ou ideação suicida, ou tentativas, né, ou próprio suicídio. Eu acho que talvez esse período seja um período em que a visibilidade ela seja Fica maior. mais forte, né? É incrível, interessante. Uma coisa que eu acho também é a questão escolar. Bem que esse período, esse ano, está sendo tão tirano que até a influência nas escolas pegou, né? Chegou forte. Eu estava vendo que toda escola deveria ter um psicólogo, um psicopedagogo e um fonoaudiólogo, né? Eu achei uma segurança bem forte, né? Por que nessas escolas deveriam realmente dispor desse pessoal e elas não, desses profissionais, aliás, desculpem, e elas não dispõem, né? Na verdade, Beto, antigamente a função do psicólogo, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo era tudo concentrado numa pessoa só, que era o professor dentro da sala de aula. E isso era incapaz, o professor não teriam todas as habilidades, o professor não tem todas essas habilidades e competências para exercer várias funções dentro de uma sala de aula. Então, ao longo dos anos, percebeu-se a necessidade de profissionais, o professor cuidar da parte educativa, no sentido de formação, no sentido da formação literária, da formação, e também um pouco, que a gente nunca deixa de ser um pouco psicólogo também, porque nós também fazemos um pouco de psicologia, nós vemos a psicologia educacional, mas não com essa ênfase toda do profissional necessário. Então, um psicopedagogo, um psicólogo e um fonoaudiólogo, eles são ideais dentro de uma escola. O ideal. O real é que todos os governantes dizem que não tem condições
de manter ou de ter esses profissionais exclusivos em cada escola. Então, municipalmente, ou no estado também, no município ou no estado, eles oferecem esses serviços em instituições onde o professor direciona esse aluno para esse local e lá o aluno é assistido. O ideal é que deveria ter. Nem nas escolas particulares, muitas delas questionam que não tem condição financeira de bancar 3 profissionais, que seriam o psicólogo, o psicopedagogo e o fono. Isso ajudaria demais na educação, porque quando você está dentro de uma sala de aula, você percebe as dificuldades dos alunos. Muitos não se expressam porque tem problemas de dicção, muitos não se expressam porque tem problemas em casa, são vítimas em casa. Então, isso reflete. Você percebe, às vezes, que o aluno é o tempo inteiro de capote, o tempo inteiro de blusa de frio, e você não entende, um calor danado, menina tira essa blusa, brincando, e de repente você percebe, ou algum outro colega diz assim, professora, ela fica se cortando. E você, enquanto professora, a única coisa que pode fazer é orientar, no sentido de ter uma conversa amigável, mas não como profissional da área, tentar fazer a escola, encaminhar essa aluna para um profissional, né? Tentar ver junto às instituições, tanto estaduais quanto municipais, como pode ajudar, chama os pais. Então, o nosso papel enquanto professor é esse de fiscalizar, de olhar, de tentar ajudar no máximo possível, dentro das nossas competências. O que nós não podemos fazer, não sei se Ximênia concorda comigo, é entrar na área do outro sem as competências possíveis. Eu não posso me sentir, eu sou professora, mas eu não posso me sentir psicóloga e tentar resolver o problema de meu aluno. Não posso. Talvez eu crie um dano maior do que o que já está posto. Não sei se você concorda, Ximênia. Sim, sim. Entra com o coração, né? E de repente... Com os achismos, com os nossos achismos, né? Por mais que eu tenha estudado psicologia, por mais que eu tenha visto na minha formação pedagógica, eu não tenho essa capacidade para atuar sobre um aluno, sobre o caso daquele aluno. Eu posso sinalizar, eu acho que está acontecendo isso, eu acho que está acontecendo aquilo. Então, eu faço um pequeno relatório e encaminho esse aluno. É o prudente. O que eu não posso é dizer, ó, meu filho, você vai fazer isso, 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 que é a solução. Toma esse remedinho. Não posso. Por isso a importância dos encaminhamentos. Com certeza, né? com certeza. E é uma maneira de ajudar esta criança. Você conduz, chama o pai, chama a mãe enquanto professor, direciona para um profissional, ou seja, você, enquanto professor, você tem vários caminhos para ajudar esse aluno. E não necessariamente sendo o profissional que ele precisa. Né? Eu acho que cada um precisa ter as suas competências para ajudar, porque senão atrapalha. E levando o caso, no caso, professor, levando o caso para o diretor do colégio, o diretor pode encaminhar o aluno ao psicólogo, nem que seja pelo Estado, eu acredito que o Estado tem, né? O psicólogo, o psiquiatra. Não. Tem não? Não. A parceria do Estado é com o município. Eu digo porque eu já tive experiência com o município e tenho essa propriedade de falar. Então, se eu sou professora do município e tenho alunos com dificuldades que estão sinalizando a questão de depressão, de fala, ou que precisa de um profissional, normalmente o professor do município, ele encaminha, faz um pequeno relatório, sinaliza para o coordenador solicita do professor um relatório e esse relatório é encaminhado para o profissional. O município, falando de Senhor do Bonfim, ele tem um órgão onde funciona psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Se não abarca todo mundo ali, se não tem o profissional competente ali, o psicólogo e o psicopedagogo, é encaminhado para os outros profissionais do município, que são os fonos, os outros psicólogos também, dependendo da situação. Esse aluno ele é encaminhado, certo? Do Estado,
o que é que acontece? Eu que sou professora do Estado, nós temos essa carência no Estado. Porque aqui em Senhor do Bonfim você não tem ligado ao Estado nenhum psicólogo, nenhum pedagogo, psicopedagogo, nem algum fono que você encaminhe o aluno. Então, nosso coordenador, você faz um relatório, o coordenador vai direcionar, vai pedir ao órgão, a antiga DIREC, para encaminhar, para dar meios para buscar um profissional. Normalmente pede suporte ao município, porque o Estado, dentro de Bonfim, não tem. Nós somos carentes nessa questão. Então, aí vem um grande problema. A culpa é só do professor, é o professor que tem que, enquanto em sala de aula, abarcar tudo. Então, muitas vezes o professor se sente na obrigação de fazer tudo. E ele não pode, porque ele vai interferir muitas vezes em situações Em campos de trabalho que não é da competência dele e ele pode atrapalhar. Né? Então, direciona, faz um documento, chama os pais, sinaliza para os pais o que é que está acontecendo. Então, é essa parceria, família e escola, que é o suporte que nós temos no Estado. Complicadinho, né, doutora? E quando é que, vamos supor, quando é que passa a conhecer que aquele aluno, que aquela pessoa está carregando consigo um problema que ela não se abre com ninguém? No caso da psicologia, né? No caso comportamental. Tem alguns sinais, né, Beto? Como ele me falou, o professor, ele tem uma facilidade melhor de identificar isso, porque ele está todo dia, no cotidiano, vendo aquelas crianças, aqueles jovens, né? Então, por isso que muitas vezes a demanda inicial vem da escola, porque às vezes o professor ele consegue perceber sinais mais fácil do que algum familiar ou algum parente que não tem tanto contato, né? Certo. Então, a coisa do casaco, os sinais de automutilação, comportamento embotado, né? Introspectivo demais, uma falta de expressão, isolamento, ou agressividade em excesso, violência em excesso, aquela certa rebeldia que você percebe que porta um sofrimento, né? Então, aí ele machuca o outro porque ele está machucado. Então, são sinais comportamentais que nos indicam que alguma coisa não vai indo bem, né? A criança pequena, que às vezes fica mais isoladinha, mais introspectiva, chorosa, chora por qualquer coisa sem motivo, né? Triste. Então, assim, são sinais de que uma angústia está se processando ali de uma ordem outra, que não é uma angústia, digamos, normal, né? Nós temos nossa angústia, é como a ansiedade, nós temos a ansiedade que ela é, né, nossa. Então, o que vem a mais, o que está em excesso, vai se dar através desses sinais, né? Desses comportamentos que a gente começa a notar e ver que tem algo de estranho ali. Então, é hora de olhar com carinho, é hora de dialogar. É verdade. E o que seria bom para, vamos supor, adolescência, que é um período que marca muito, que a pessoa fica completamente meio perdida, sem saber o que é, o que quer, o que é necessário, o que é importante, às vezes acha tudo sem importância. O que seria bom para um jovem nessa situação tão maluca, tão drástica, para ele poder melhorar, para ele poder se autoprocurar, se descobrir e tirar dele o melhor, né? Para evitar, de certa forma, um suicídio? O que seria bom? Primeiro, né, abrir canais de diálogo com a família. Então, é importante ter canais de comunicação abertos com a família. Então, acolhimento, né? O jovem precisa ser acolhido. E às vezes é difícil para os adultos acolherem os jovens, né? Porque os adultos partem do pressuposto de que o jovem quer brigar, quer teimar, quer desobedecer, né?
Só que dentro do jovem está uma confusão danada na cabecinha Uma dele, miscelânea, né? É uma né? miscelânea, ele não sabe o que quer, para onde vai, o que vai fazer da vida, se vai fazer faculdade, se não vai, se vai fazer faculdade, qual faculdade que vai fazer, né? Então, diálogo, comunicação, interação esportiva, então nutrir um esporte saudável que ele goste, né? Atividades de lazer, que ele possa realmente estar ali conectado com outros pares, né? Porque é uma idade em que o que acontece é o movimento de separação dos pais, né? Então há um distanciamento do núcleo parental para uma aproximação com os pares, né? Que são aqueles da mesma idade, que são aqueles que não têm interesses parecidos, né? Então é importante o jovem ter amigos, amigos saudáveis, né? Amizades saudáveis. É muito importante ter isso, né? Outro ponto, atividades artísticas, onde ele possa expressar um pouco da sua criatividade, né? Onde ele possa entrar em contato com algo da cultura, com algo da arte que desperte o lado sensível, né? Porque todos nós temos. Então a música é importante, a pintura é importante, né? A leitura é muito importante. Então são formas, né, da gente poder lidar com esse momento, né, da juventude. Eu estou em dúvida que carreira eu sigo. Orientação vocacional, né? Vamos ver, né? Precisa de ajuda nesse sentido? Vamos aqui providenciar algo nesse sentido. Né? Tem profissionais especializados para orientação vocacional, que ajudam o jovem a se não descobrir 100%, mas a aproximar-se daquilo que mais lhe interessa, né? Porque às vezes nessa miscelânea que ele está na cabecinha dele, ele não sabe nem do que ele gosta e do que ele não gosta, né? Ele não consegue nem definir muito bem isso. E aí a orientação especializada, ela vai servir para abrir alguns caminhos, né? Dar algumas luzes ali, né? Também é importante, né? O acompanhamento psicológico, né? A vinculação com alguma comunidade religiosa que seja do interesse jovem também é uma via, né? Então, são vias pelas quais nós podemos nos conectar, né, com algo nosso. E é uma escolha, né? Precisa ser uma escolha. No caso, eu gostaria de saber também o seguinte, um jovem de família humilde, vamos dizer, completamente pobre, né? O outro jovem de uma família média e o outro jovem de família abastada. Né? Qual desses três jovens pode chegar a um suicídio, a um problema criado na própria cabeça, porque a gente cria problemas, né? Sim. E qual deles, se essa posição familiar, financeira, aliás, se essa posição financeira influi nesses jovens? Quando você pergunta isso, eu tendo a dizer que essa é uma disposição subjetiva também, né? Então, assim, tanto o jovem que é extremamente pobre, quanto o que vem de classe média, quanto o que é extremamente rico, podem cometer um suicídio. A gente tem relatos, a gente tem casos, a gente tem conhecimento, jovens vindos de famílias extremamente abastadas, que sofriam de depressão profunda, se matam, porque o sofrimento, ele vem de uma ordem interna tão grande que não há dispositivos exteriores que vão dar conta daquilo, né? Então, assim, é necessário que o recurso, se a gente fala das famílias mais abastadas, o recurso esteja direcionado para a ajuda. Né? Não adianta você ter muito dinheiro e direcionar esse dinheiro para outras coisas que não o cuidado com um jovem que está sofrendo. No caso do jovem muito pobre, ele pode incorrer ao ato de suicídio? Pode. Justamente
pela falta de recursos em poder ter o cuidado adequado. Então, ele não tem acesso a tratamento psicológico, ele não tem acesso a tratamento psiquiátrico, ele não tem suporte familiar, porque a família culturalmente às vezes não entende o que se passa com ele, né? E aí, para a gente ver como isso não é da ordem só financeira, você pode ter uma família extremamente abastada, mas que não aceita que seu filho seja depressivo. E por isso não olha para isso, e por isso não cuida, e por isso pode ter muitos recursos financeiros, mas não aplica esses recursos financeiros no cuidado desse sujeito. Percebe? Nega o problema. Nega o problema, porque não se trata da ordem do dinheiro em si, do capital em si, mas se trata de como os registros subjetivos são feitos naquele núcleo familiar, né? Então, aceitar que um dos familiares é depressivo pode ser uma catástrofe dentro da família, uma tragédia dentro da família, né? Porque não se pressupõe que ali tem um transtorno mental. Um problema do Exato, tipo, né? exato. Não se admite. Não se admite. E já na família do jovem muito pobre, porque não tem acesso à informação, porque não sabe o que é uma depressão, porque às vezes está lá numa casinha bem do interior, está lá totalmente isolado da sociedade aqui, né, movimentada, e não sabe, não tem acesso, não entende que aquele sofrimento não é uma birra, não é uma manha, né? Não é uma fome, mas é algo que vem de uma ordem interior, interna, de uma incapacidade de sentir prazer na vida, de ver sentido na vida. E isso não necessariamente é o dinheiro que traz. No caso, vamos supor, tem famílias que têm vários casos isolados, um suicídio aqui, outro suicídio acolá. Isso daí pode se tornar uma coisa assim, como é que eu poderia falar? Isso pode ter influência nos que chegam e que veem aquilo, ou que alguém conta? Sim, as pesquisas que tratam dessas questões, né, que a gente tem entrado em contato, dispõe tanto de uma hipótese genética, que tem uma predisposição genética, por exemplo, para a depressão. Incrível, né? né? Então, alguns estudos apontam que tem uma predisposição que leva determinada linhagem a uma incidência maior de depressão do que outras famílias, né? A questão do suicídio, a mesma coisa, porque o suicídio em si não é a questão, ele vem associado com uma outra coisa que já vem trabalhando ali para que ele seja o ato. Né? Então, assim, é tanto uma predisposição genética quanto a questão transgeracional que é passada culturalmente pelos membros da família. Né? Então, assim, é uma ligação de uma ordem simbólica mesmo, né? De que às vezes você vê, numa geração vem um suicídio, e aí se você vai analisar naquela família 2 ou 3 gerações antes, também tem histórico de suicidas. Né? Então, é uma demarcação que vai se passando, circulando dentro, né, daquela geração familiar. Minha família mesmo tem casos isolados. Um tio-avô, meu irmão, primos. Tem sempre casos assim. E são mortes horríveis, que a gente fica e aí, por isso chocado que é quando pensa. É importante a gente entender um pouco do que é a história familiar do paciente, né? É importante a gente compreender os motivadores que configuram aquela família, né? Porque em algum momento ou outro vão surgir sinais que vão demarcar que algum sujeito dali possa manifestar um comportamento dessa mesma natureza, ou um transtorno de natureza semelhante aos que já vieram anteriormente.
Alguém, nesse tanto a gente vai, eu vou fazer uma pergunta que aí estou indo com os comerciais, viu? Menino, o professor na sala de aula, ele percebe que o aluno está entrando em depressão ou sempre comenta um com o outro, porque o professor sempre tem aqueles horários, né, de estágio. Dos intervalos. Então eu gostaria de saber, porque eu acho que a pessoa não entra em depressão de uma hora para outra, eu acho que ela vai chegando aos poucos, né, até chegar lá. Como o Ximena já até sinalizou, o aluno ele muda o comportamento, você vai percebendo que ele vai mudando o comportamento ou já chega com um comportamento diferente. Isso é muito perceptível quando você trabalha com crianças, o Fundamental 1, Fundamental 1 você percebe mais porque você está todo dia com aquela mesma criança. Então, você cria uma rotina, sabe como ela age com os colegas, sabe como ela responde a uma brincadeira, sabe como ela se desenvolve no decorrer do dia a dia, certo? Então, é mais perceptível quando você tem um contato diário com aquele aluno. No ensino médio, que eu sou professora no ensino médio, então... O ensino médio corresponde que época de curso antigo? O antigo primeiro ano ao terceiro ano. No ensino médio e no Fundamental 2 também, o professor ele precisa estar muito atento, e aí entra essa questão de um professor estar conversando com o outro, para ir descobrindo o que é que está acontecendo com aquele aluno. Ele começa a dar sinais. Por quê? Porque eu particularmente entro 45 minutos, dou minha aula, saio, vou para outra sala, ou seja, aquele contato direto com o aluno eu não tenho mais, eu tenho no máximo 2 aulas com ele. Então, isso demora para que os professores percebam, mas existem sinais. Por exemplo, o aluno começa a ficar muito agressivo, como o Ximena disse, as notas caem absurdamente. Aí um colega começa a conversar com o outro, aí essa conversa já chega para a gente enquanto professor. Tem coisas, claro que não de tão imediato, mas nós vamos percebendo e vamos analisando esses sinais. É na hora dos intervalos que a gente começa a conversar. Você viu aquele aluno, está bem agressivo na minha aula, o que será que está acontecendo? Bota na lista para chamar a mãe, o pai. No ensino médio também ainda funciona assim, quando o aluno ainda é de menor, né? A gente tem esse cuidado na escola pública de chamar os pais quando o aluno é menor, para poder, ou então, quando ele é maior, porque eu trabalho num curso técnico, aí a gente chama o próprio aluno para saber o que é que está acontecendo. Mas você percebe as diversas diferenças que ocorrem no dia a dia. Né? E é preocupante, porque você muitas vezes fica limitado ao que você tem. E aí vem a angústia de um professor. O que é que eu posso fazer por aquele aluno se eu não tenho os suportes necessários? Muitas vezes o aluno chega para você, senta e ele conta todos os problemas que tem, aí você diz, e agora, como é que eu resolvo? Fazer o que com isso, né? O que é que eu faço com isso? Ele confia em você e chega e diz, professora, está acontecendo isso, isso e isso, aconteceu isso comigo. E aí você para e diz, e agora? O que é que eu faço? Quando são questões que são gerais, questões de agressividade geral, então, normalmente as escolas organizam palestras. Na época do suicídio, em anos anteriores, que esse ano está atípico, né? Normalmente na escola onde nós trabalhamos, acontecem palestras, acontecem encontros para se discutir o problema em si. Ou seja, vai minimizando, fazendo o máximo que se pode numa escola pública. E eu acho que na particular também, para chamar a atenção deles, para botar eles para entender que precisam falar, que precisam procurar um profissional. E o grande problema hoje, Beto, só rapidinho, eu acho que a questão do isolamento familiar. No sentido de, nós vivemos hoje num mundo de tantas agonias financeiras,
pessoais e profissionais, no sentido de que os pais precisam correr para trabalhar, os filhos precisam ficar em casa, e as tecnologias estão aí para estar ocupando esses vazios existentes. E aí o que é que acontece? A família muitas vezes não tem nem tempo de prestar atenção o que é que está acontecendo com aquele aluno, ou com aquela criança, ou com aquele adolescente. Porque ela está tentando botar o pão em casa, que também está cheio de problemas e que não consegue dividir com ninguém, porque não tem um profissional também para acolher as suas demandas pessoais. É muito complexo. Né? Hoje, a modernidade, a tecnologia trouxe muitas coisas positivas, mas também o lado negativo é que nos leva a esse isolamento social. Você não mais senta para conversar com as pessoas. Você manda uma mensagenzinha rapidinha e aí se satisfaz achando que está fazendo o social de buscar aquele amigo, aquela pessoa para mais próximo. E na verdade estamos todos isolados, cada um na sua bolha social. Cada né? um mais distante do que o E outro. dentro de casa nós temos várias bolhas sociais. É o pai, a mãe, o filho, lá no seu quarto jogando ou brincando, né? Minutos muito poucos de relacionamento, e que você não consegue, grande maioria da sociedade não consegue mais voltar ao que era. Né? Ah, mas antigamente todo mundo. Antigamente. O que é que hoje eu posso fazer para minimizar essa situação? Não adianta ficar buscando o passado para justificar o presente. Não adianta você buscar no passado para justificar o presente. Você tem que pensar o presente. O que é que eu posso fazer agora para minimizar o problema? Né? E pensar no amanhã. Não pode pensar muito no futuro, não, só no amanhã. O máximo que você pode pensar é para amanhã. O que é que eu posso fazer até amanhã? É mais imediato. Vamos aos nossos comerciais, a gente volta. Hoje, Marina, já. 11h43 já. Nossa, já? Meu Deus do céu. A grande questão que eu acho desses jovens é que a descoberta sexual, né? É um grande Eu ia problema. falar sobre isso mais Essa menina aqui, eu soube que foi por essa Também questão soube. da não aceitação, né, Eu familiar. soube. E aí é uma coisa tão assim, como é que eu quero dizer a palavra? Tão não definitiva. E as pessoas olham como uma coisa tão definitiva nessa idade. Ah, então eu sou lésbica. Ah, então eu sou gay. E não dá para decidir nada nessa E são pessoas idade. praticamente menosprezadas por boa parte da família. Então, assim, é hora É de incrível esse acolher. preconceito nojento, Tem né? que acolher, tem que conversar, tem que dialogar. Deixa ser feliz, permita, pelo amor de Deixa Deus. aceitar, aceitar o outro como ele é. Agora não. Já tem que impor. Tem que impor que é assim, tem que impor que é assado. Porque assim acontece isso, porque assado acontece aquilo. A pessoa quer manipular a vida da outra como se a vida da outra fosse brinquedo. Exato. E o como se que fosse é um que objeto. não é, porque quando a pessoa se descobre ou gay ou lésbica, é porque ela já vem evidente. Por exemplo, eu acho errado quando a pessoa diz assim, opção. Não tem gente uma opção para sofrer. Porque é um sofrimento retado. E aí eu acho que o suicídio, ele tem um papel que é fundamental. Quando você fala dessa coisa da pessoa controlar a vida da outra, como se fosse isso, né? Na verdade, é como se fosse objeto mesmo. Então, o suicídio, ele vem para quê? Ele vem para que aquele indivíduo tente se colocar na posição de sujeito. Por isso que o suicídio, mesmo silencioso, ele fala que o sujeito não consegue expressar em palavras. Então a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio em si, eles são formas de expressão de um sujeito que está na posição de objeto. É um grito, É um me grito socorra, de pelo amor socorro. de Deus. Porque a posição de Ou eu não objeto, aguento mais, estou indo embora. a posição de objeto, ela é insuportável em termos de existência. Ninguém, a menos que seja psicótico,
suporta uma posição de objeto. Verdade. Se não for a ordem da psicose, não suporta a posição de objeto. Então ele vai achar a via pela qual ele se faz sujeito. E o suicídio é uma delas. Infelizmente. Por isso que o diálogo, por isso que o acolhimento, por isso que você estar atento ao outro, é uma forma de você se conectar com a pessoa. Né? Quando a Aline fala essa questão do isolamento, né? A gente está conectado na internet, a gente está conectado no celular, a gente está conectado em muitas coisas. Mas nós não estamos conectados nem conosco e nem intrinsecamente com o outro. A gente está conectado com os aparelhos e com a rede social, mas nós não estamos conectados com o outro. Com o supérfluo. Porque a rede social é o que ela serve de é a coisa boa. Ninguém vai dizer aqui, olha, estou devendo tanto, eu estou com dor de cabeça, hoje estou precisando. A rede social lhe mostra o que você quer É um dizer, recorte. Lavei roupa o dia inteiro, estou aqui morta, marido me bateu. Ninguém bota isso. Ninguém manda isso, ali é um recorte. Minha mãe me bateu hoje porque eu beijei fulano. Ninguém diz. Pois é, então assim, é conectar-se realmente com o outro. É realmente se conectar, porque a posição de objeto, ela não se sustenta. Na verdade, Ximena, o que eu acho é o seguinte, nós estamos trazendo das redes sociais, das tecnologias para a nossa vida. Como assim? Numa relação família, eu não mais trabalho, não mais discuto os problemas. Eu só falo a parte boa. Só a parte boa. Porque também. Fica todo mundo bem. Porque na hora que entrar a parte ruim, começa uma discussão. Começa o conflito. Então e ninguém quer acabar com conflito. Não, então nem me ouve. Todo mundo está se apoiando. Por isso que não tem diálogo. Diálogo é o quê? A própria etimologia da palavra pressupõe que diálogo é uma via de mão dupla. Não é um monólogo. Monólogo é onde um fala e o outro escuta. Diálogo é onde os dois acontecem os dispõem. conflitos. Aí é onde acontece conflitos. Ninguém quer conflito. E aí não tem diálogo. Em Senhor do Bonfim, são 11h49. O assunto está maravilhoso. Eu gostaria até de estender, mas o tempo está curtíssimo. Professora Eline, doutora Chimenha, nossas despedidas, por favor, dentro do contexto. Tu já viu? A gente vai ter que aumentar esse horário. Altos papos aqui. Tá gostoso demais, apesar de ser de que é sofrido, né? A gente saber que a nação é tão grande, que tanto desenvolvimento, como o próprio político comenta e tudo, mas que de repente coisas que se tratam de vida ainda está rastejando, né? Porque quando eu li até me empolguei sobre a questão do fisioterapeuta, né? Do psicólogo, do fono. Eu fiquei tão contente que eu imaginei que eu vou perguntar amanhã minhas amigas a respeito, se tem nas escolas. E não tem, né? Quer dizer que se a criança ou adolescente tem pais que são de bom entendimento, tem a tábua de salvação, né? Porque tem uma via de se o colégio chama o pai e a mãe para conversar, é porque o pai e a mãe podem resolver. E se não tem, a criança fica vendo a Deus do mesmo jeito, perdida na própria cabeça. Ou então, correr para a igreja para rezar, né? Chamar por Deus para fortalecer o espírito, eu acho que é a fórmula. Usar dos métodos antigos, né? Porque os métodos antigos eram esses. Vai para a igreja, reza para fortalecer o espírito, para ver se sai desse processo no qual se encontra de tristeza, de depressão. Antigamente a depressão era curada assim, né? Falta de Deus, vai rezar. Mas, Beto, foi um prazer estar aqui. Eu acho que não dissemos tudo, mas pelo menos plantamos a semente na cabeça das pessoas para que reflitam um pouco sobre essa questão e principalmente percebam os sinais, né, dentro de casa. Nesse período de Covid,
a depressão ela está presente não só nos jovens, né, mas Todo na mundo, terceira idade né? também, Criança. nas crianças também, e os nossos pais, os nossos avós também precisam de uma atenção maior, porque eles também entram nesse processo de depressão e provável suicídio, tendência suicida também. Né? Tem casos nessa linha de terceira idade também. Então, precisamos estar atentos a esses sinais, e eu espero que tenhamos plantado uma sementinha de observação, de cuidado dentro de casa. Né? Muito obrigada. Ximênia, foi bom lhe ver de novo. Realmente, né? A Foi gente legal, marca né? outra hora, aí vem outubro, e outubro eu acho que é o mês que a gente deve se dedicar completamente à criançada e à juventude, né? Que a juventude não deixa de ser uma criança maior. É uma criança mais esticada. E a gente marca para ele continuar, porque eu acho que essas conversas nossas são super importantes para aqueles pais também que se importam com seus filhos, né, Aline? Com Com certeza. certeza. Eu acho que é isso, né? Nosso agradecimento aí aos ouvintes, né? Eu acho que essa questão do cuidado, a gente realmente levar informação, né? Levar reflexão, levar crítica, né? No sentido de que nós somos a sociedade democrática, nós tem direitos que não são acessados, embora nós tenhamos direitos, e eu acho que saber desses direitos é o primeiro passo para reivindicá-los dentro de uma ordem, dessa ordem de cuidado, né? Então, se a gente tem equipamentos que são direcionados para realmente atender a população, tanto nós profissionais que estamos na rede, quanto o usuário que ele é atendido pela rede, né, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Né? Com Nós certeza. precisamos, e o cuidado faz parte disso. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pois é, gente, muito obrigado. E nós vamos agora de Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Eu sempre Fundamental. Fechou aí com chave de ouro. Pois é. Eu acho linda a letra, aliás, Gonzaguinha. Né? Muito bom. Tão bom, passa tão rápido. Vamos fazer um divã com Beto Esteves.